E nós teremos agora a apresentação do professor Gabriel Elmore Filho, ex-aluno do INE, atual professor do INE, e ele é o representante do grupo GEM LTC para a produção de materiais e objetos educacionais para todas as áreas, mas ele falou para mim que começou esse trabalho com engenharia. Então ele vai fazer uma apresentação aqui sobre soluções educacionais inovadoras, casos de sucesso. Ok? Então, Gabriel, por gentileza, uma salva de palmas para o Gabriel. Vai lá. Obrigado, Otávio. Agradecendo ao Otávio, agradeço ao Vanderly e toda a diretoria, né, da BENJ pela oportunidade. Vocês podiam me passar o passador? Já está ligado? Obrigado. Então, pessoal, é uma satisfação muito grande estar aqui falando com vocês nessa tarde. Eu sou professor da casa, eu já estou aqui labutando nesse instituto há 32 anos, né? E há cerca de 3 anos, num projeto, 3 anos e meio, né? Na LTC, Livros Técnicos Científicos, né? Que pertence ao Grupo Editorial Nacional, onde a gente vem desenvolvendo, né, objetos educacionais fantásticos para ajudarem professores e instituições de ensino na transição da sala de aula, do modelo antigo para o modelo da nova sala de aula. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com vocês sobre isso. Então, uma nova sala de aula é possível, né? Tudo que foi dito hoje, né, em todas as palestras, a única certeza que a gente tem é que a gente precisa mudar um pouco essa sala de aula nossa, né? Então a gente imaginou, né, como a gente pode ajudar as instituições e também os docentes a encontrar essas respostas, né? Como que a gente vai fazer isso, né? E para a gente poder ajudar, a gente tem que conhecer o contexto que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um contexto realmente conturbado, né? A gente nota que diversos negócios e empresas vêm desaparecendo. Se a gente perceber nessa figura aqui, ó, telefonia, fotografia, quem lembra da Kodak, né? Desapareceu. Por exemplo, aqui a gente tem uma fita VHS, né? Ou seja, as locadoras de filme desapareceram. Agências de viagem ainda são mantidas, mas mais como câmbio, né? De moeda estrangeira. Música, livros. Livro está perdurando, mas a gente está vendo como é que está acontecendo também. E aí o que acontece? Foi tudo para aqui, certo? Tudo aqui dentro, gente. Dentro de um smartphone. Vocês notam, aqui você tem os filmes no Netflix, você tem um telefone aqui dentro do celular, no smartphone. Aqui você tem o Spotify das músicas. Você tem a câmera aqui, ó, de retrato. Você tem o Airbnb. Você tem aqui o tablet para você ler livros. E tem muito mais coisas dentro de um celular. Hoje, quem tem plano de saúde, por exemplo, Sul América, tem um aplicativo. Você abre ali o aplicativo, você localiza o médico, o telefone, você faz tudo pelo aplicativo. Hoje, a gente não pode mais abrir mão da tecnologia, né? Qualquer função que a gente tenha hoje, se a gente não for usuário da tecnologia, a coisa já vai ficar um pouco, né, difícil para a gente. Então a gente pergunta, né, essas empresas passando por essa dificuldade toda, essas coisas, disrupção toda, e a educação, gente? Como é que fica? Será que ela vai para dentro do celular também? Eu acho que não totalmente, né? Uma parte dela pode ir, mas uma coisa eu tenho certeza, assim ela não pode ficar mais, certo? Com o professor lá na frente, não é isso? Dando o mesmo remédio para todo mundo, como se todos fossem iguais. Isso eu acho que vai mudar. Mesmo porque todo mundo fala no nativo digital, na verdade, é o cara que está conectado. O celular faz parte praticamente do corpo dele. A gente pode dizer que o celular é um órgão dessa juventude, né? Dos nativos. E se o professor for lecionar dessa forma, deixando os alunos na posição totalmente passiva, aqui recebendo o conteúdo desse jeito, eles vão se desinteressar, eles vão pegar o celular e vão navegar.
vão navegar e vão com a cabeça para outro lugar. Então esse tipo de aula não adianta mais. A gente tem que entreter os alunos em sala de aula, certo? E como é que a gente quer fazer isso, né? E a gente volta para aquela nova sala de aula. Então é o seguinte, eu queria mostrar para vocês qual foi a proposta do GEM LTC para ajudar nessa transição do método tradicional para a nova sala de aula, certo? E utilizando sempre as melhores práticas das metodologias ativas. Então essa figura aqui é uma figura bastante interessante, que é o seguinte, a gente parte de uma grande objetoteca. Aqui são pecinhas de Lego, tá vendo? Então simbolizando que cada objeto em separado é uma pecinha de Lego. E você vai montando, a instituição vai montando de acordo com o seu projeto pedagógico. Tem um camarada que vai falar, eu só quero disciplina online. Não, eu só quero questões do ENAD, só quero desafios, e-books. Aqui eu só botei uma amostra, tá, gente? São muito mais objetos. Então a instituição, dentro do projeto dela, do que a trilha de aprendizagem que os professores decidiram, ela vai utilizar os objetos que forem necessários, ok? Eu vou falar um pouquinho de cada objeto para vocês, não todos, né? Vou falar de alguns objetos. Aqui nós temos mais de 500 obras. Estou falando da LTC em particular, tá, gente? Que o Congresso é de Engenharia. Então, vamos lá. Falando da LTC, quem não lembra do Halliday? Quem estudou pelo Halliday aqui? Olha só, gente. É massacrante, né? Então, realmente, é um livro fantástico. Então, ó, o livro de cálculo do professor Guidorizi, o Incrópera, que eu uso, é um livro maravilhoso, Fox McDonald's, você tem o Bird, você tem livros maravilhosos. Realmente, os livros da LTC, nós temos todos esses livros digitais, os e-books. Avançando aqui, eu tenho as disciplinas online. O que a gente fez com essas disciplinas online, gente? Nós construímos inicialmente toda a base científica das engenharias, ou seja, aquelas disciplinas que servem de arcabouço, certo? Os cálculos, as físicas, termodinâmica, mecânica dos fluidos, resistências dos materiais, álgebra linear, mecânica vetorial e etc, 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 certo? São disciplinas online completas, tá? Para vocês terem uma ideia, cálculo 1, a nossa disciplina de cálculo 1 tem 90 videoaulas, gente. Funções, limites, derivadas e integrais. Cada videoaula dessa é bem detalhada. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como são essas disciplinas online? Então, elas têm sempre teoria e prática. Teoria de forma objetiva e exercício resolvido pelo professor. Uma linguagem direta, no máximo 15 minutos, conteúdos essenciais. E temos também um outro objeto. Que objeto é esse, ó? Videoaulas com resolução de questões do ENAD. Nós temos um programa de apoio ao ENAD completo, mas isso já é um produto. Eu estou falando de uma pecinha de Lego em separado. Eu tenho questões do ENAD, por exemplo, o professor de termodinâmica, por que ele não pode usar durante o curso dele os nossos vídeos com resolução das questões do ENAD? Essas resoluções a gente fez de uma forma que não é para o camarada assistir a solução, é uma resolução completa, que revisa a matéria. O camarada que assiste uma resolução dessa nossa, ele revisa todo o conteúdo daquela área que caiu na prova. É só assistindo para vocês perceberem a metodologia que a gente colocou ali. Então, uma resolução que vai chamando o aluno para revisar aquele ponto, ele começa a explicar e depois entra na resolução da matéria. Então, a instituição de ensino pode utilizar esses vídeos na disciplina em específico. Por exemplo, o professor de transferência de calor usa esses vídeos de resoluções de questões de transferência de calor em sala de aula. Uma coisa que a gente tem conversado com o pessoal que tem usado o material, que é para fazer o seguinte: essas questões o professor pode simplesmente pedir para os alunos assistirem em casa, assistir em qualquer lugar, e quando virem para a próxima aula, o professor prepara uma lista cercando o assunto, certo? Cerca o assunto de uma maneira e aí aplica aquela lista com 4, 5 exercícios para os alunos resolverem em grupo. Depois ele vai sorteando um aluno de cada grupo para resolver e vai conduzindo a discussão. Então a coisa fica interessante, fica dinâmica.
certo? Então pode-se usar de diversas formas diferentes, conforme a instituição de ensino desejar. Outro objeto, gente, banco de questões. Nós estamos construindo banco de questões para essas disciplinas do ciclo básico, tá, gente? Todas as questões têm um gabarito detalhado para apoiar ao professor. E tem uma coisa interessante que vocês vão ver daqui a pouco, eu só vou adiantar. As nossas questões, elas vão mapeando o conhecimento do aluno. O aluno, quando erra uma questão nossa, a gente direciona ele para um vídeo que detém aquele conteúdo. E aí ele assiste aquele vídeo, logo após ele recebe uma questão correlata, similar àquela que ele errou. Perfeito? Então tudo é trabalhado com essa inteligência para a gente poder mapear a dificuldade e revisar o conhecimento do aluno. Mais um objeto. Não, aqui tem vários juntos, ó. Avaliações diagnósticas, desafios, quizzes. Esse objeto aqui, gente, a gente está em desenvolvimento, mas nós já temos alguns prontos. Os das físicas estão ficando prontos. Eu acho um objeto fantástico, porque quem conhece aquele softwarezinho chamado Kahoot, é muito conhecido, né? Vários professores estão usando. E o Kahoot é tão bom em sala de aula, pelo celular. O professor cadastra o quiz são perguntas rápidas. Eu gosto muito do quiz que trata de uma teoria, de uma disciplina, porque você está num ponto lá na sala de aula, tratando de um tópico importante, que tem 3 aspectos muito importantes, aspectos teóricos importantes. Vamos fazer um quiz para cada um deles. Aí você coloca os alunos, tem 20 segundos para responder. Ao final disso, você recebe automaticamente, todo mundo acessa no celular, responde. Aí você vê lá, poxa, teve 50% de acerto. Aí você não diz qual é a resposta certa, pede uma outra rodada. Mas antes de fazer outra rodada na mesma questão, bota os alunos para conversar de 3 em 3 ou de 2 em 2, em pares. E aí você vai ver que na segunda rodada de 50% vai para 90%. Porque os que acertaram, que sabiam o conteúdo, explicaram e convenceram os outros. Porque isso é uma coisa muito importante. A gente tem sempre que privilegiar em sala de aula que os alunos expliquem uns aos outros. Quando eles ensinam, eles realmente aprendem muito mais. Tem cases também, os cases são maravilhosos. É uma pena que eu não posso falar de tudo aqui, como é que é feita a discussão de case, porque a gente implementou a metodologia aqui no IME, né? Eu lembro quando eu comecei a desenvolver isso, meu comandante era o general Barroso ainda, eu falei com ele, ele falou, vamos implementar. E aí ele ia para a sala de aula para a gente, para assistir, para dar apoio para isso, e a coisa foi melhorando, foi sendo aperfeiçoada. Mas isso é uma outra história, uma outra palestra, né? Então, o que fazer com esses objetos, com esses que eu mostrei e muitos outros? O que nós vamos fazer com isso, gente? Bom, nós vamos pegar essas pecinhas do Lego e vamos começar a montar alguma coisa, de acordo com o que a instituição pensa, de acordo com o projeto pedagógico da instituição. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um exemplo, sala de aula de física, sala de aula de pré-cálculo. Você vê que eu estou juntando aqui videoaulas com tópicos do livro, né, do e-book, que a gente separa, avaliações diagnósticas, mais mapeamento do conhecimento. Mesma coisa em física aqui, só que mais completa. Vamos dar uma olhada. Por que essa sala de aula de pré-cálculo ela é tão estratégica, né? Que a gente viu hoje aqui, está em torno de 60% de evasão nos cursos de engenharia. 50 e tantos, né? Quase 60% essa evasão. Então, vocês imaginem, de cada 100, poxa, somente 40, 45 ficam no máximo. Além disso, na prova do PISA, o Brasil fica muito mal posicionado, né? Então, a gente tem um problema de base de matemática muito grande. Daí a gente fazer essa sala de aula de pré-cálculo, que é um ambiente exclusivo para o nivelamento desses alunos. E como é que funciona essa sala de aula de pré-cálculo, gente? Olha, eu tenho aqui, olha que interessante isso aqui. Eu dividi aqui, a gente dividiu
em 15 tópicos. Aqui só estamos mostrando 5, conjuntos numéricos, potenciação, equações, plano cartesiano, são 15 tópicos. Por quê? Geralmente o semestre tem 15 semanas letivas, né? Então a gente simplesmente divide em 15 planos de aula, 15 tópicos, né? E aí o seguinte, o aluno vai poder revisar a matéria, ele contém aqui tudo que ele deve saber. E aí a primeira coisa que a gente pode ter nessa sala de pré-cálculo é o seguinte: um simulado de avaliação diagnóstica. Eu vou apresentar aqui 75 questões para o aluno logo de cara. Essas 75 questões varrem todos os temas da disciplina, 5 questões de cada tema, ok? E aí o seguinte, ao final eu vou mapear o conhecimento do camarada. Eu vou dizer para a instituição, esse cara que você está recebendo, esse tema aqui, ele recebeu alta, nesse aqui ele está condenado. Ele tem que ficar internado. Então, no final, eu vou saber, ele vai ficar internado em 8 temas e recebeu alta em 7 temas, perfeito? E nesses temas que ele ficou internado, por exemplo, a gente vai oferecer uma trilha pedagógica para ele. Aí vai ter os livros, vai ter a página dos livros, beleza, tudo programado bonitinho, os vídeos que ele tem que assistir, as avaliações que ele tem que fazer, e as avaliações com mapeamento de novo, que vai mapeando se ele está aprendendo. Então faz uma questão, errou a questão, a gente oferece o vídeo daquele conteúdo, depois de assistir o vídeo, oferece uma questão similar. Sempre assim. Se o camarada nem assim aprender, aí ele vai precisar do professor realmente para explicar para ele, né? Então, o interessante dessa nossa sala aqui, de simular de avaliação, é que além de mapear, né, a gente faz uma avaliação totalmente personalizada, aluno a aluno, e a gente faz a revisão, a gente trata, né, o aluno. Então, para mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona isso, os alunos, por exemplo, ficaram internados em 5 temas. Os temas que ele ficou internado, por exemplo, ele tem lá os exercícios, as avaliações, os livros, exercícios com resolução. Queria mostrar para vocês como é que funciona esses exercícios com mapeamento. Então, veja bem, vou mostrar aqui como é que funciona na plataforma. O camarada recebeu um exercício aqui, tá vendo? A coisa é muito simples, ó. Começa muito simples, com conta de vírgula, de somar, multiplicar, dividir, e chega lá depois em trigonometria, toda a base que ele precisa para aprender o cálculo. Então, ele tem uma questão simples aqui de conjuntos numéricos, ele botou letra B, certo? Aí, falando de conta que ele errou a questão. Ele errou, ele recebe um vídeo sobre o conteúdo, perfeito? Recebeu um vídeo. Depois de assistir esse vídeo, ele vai apertar o continuar, recebe uma questão similar, para ver se ele realmente resolveu aquele déficit dele, perfeito? Além disso, o que a gente pode fazer com esses objetos? Eu só vou aqui parar um pouquinho antes de eu ir para esse próximo. Eu vou lançar aqui permitido aqui pela nossa editora-chefe. Está aqui, ó, a instituição que estiver presente aqui, preencher isso e entregar no stand, vai ganhar essa avaliação diagnóstica, ok? Gratuitamente. A avaliação, não estou dizendo que vai ter o tratamento, vai ter o remedinho do aluno, mas o mapeamento a gente entrega. Ok? É só preencher esse papelzinho que vocês receberam aí. Então, seguindo aqui, ó, o que fazer com essas pecinhas de Lego? Eu posso pegar ali um vídeo de sensibilização, que é um daqueles objetos que eu falei que ali não tinham todos, certo? Você pega esse objeto, soma com as questões do ENAD, e também com uma prática, com um simulado totalmente inédito, com questões ao estilo ENAD, tá vendo? 40 questões, como se estivesse fazendo ENAD, com 10 questões de conhecimentos gerais, conteúdo básico e 20 de conhecimento específico. Todas elas, ao final, o aluno recebe o que errou, recebe a resolução, pontuação e etc, etc. Ok? Trilhas de aprendizagem. Essas trilhas é um apoio para o professor iniciar até como pensar em aplicar uma metodologia diferenciada.
a gente apresenta uma trilha com 3 momentos, né? Pré-aula, aula, pós-aula, com 15 planos de aula para cada disciplina. Por exemplo, aqui uma trilha de termodinâmica, que não é para ninguém ler não, tá, gente? Só para vocês entenderem o formato. Olha aqui, você tem que, por exemplo, esse é o plano de aula, esse número aqui é 1, certo? Aula 1. Aí tem os objetivos dessa aula, a ementa. Aí você tem a pré-aula. O que é a pré-aula? Ele vai te dar os vídeos e as páginas do livro que você deve ler. Aí você, quando chega na aula, você tem uma avaliação diagnóstica, tem um estudo de caso, tem a resolução do caso aqui para apoiar o professor e tem outras questões aqui, questões do pós-aula. Tudo isso tem resolução completa e detalhada para apoiar o professor. Então vejam bem, ó, mecânica dos fluidos, mesma coisa. Se eu quiser botar uma lupa aqui no case para a gente entender esse estudo de caso, por exemplo, aqui, ó, um caso prático, certo? Um caso prático aqui de mecânica dos fluidos, e aqui a gente faz 10 perguntas para o aluno fazer cálculo, responder e etc. Tudo isso com resolução detalhada, ó. Questões a estilo ENAD, todas inéditas, bacanas, tá vendo? Tudo detalhado. Tem um material realmente maravilhoso. Outra coisa são capacitação de professores, né? Seminários e oficinas, onde a gente faz uma palestra mostrando as principais metodologias, mostrando os cases que a gente já implementou e depois faz uma oficina com os professores e nessa oficina os professores fazem a transição do método tradicional para a nova sala de aula. E ao final disso, inclusive, uma boa prática que a gente trouxe para dentro da oficina, que numa grande instituição de São Paulo, em que os professores tinham muitas dificuldades em mexer com o Moodle, em customizar o Moodle, aí a gente, ao invés disso, o professor explica o que ele quer, depois que preparou a trilha, a gente chama no final, depois fica definido, no final da oficina, o pessoal do TI vem para os professores passarem os requisitos para o pessoal do TI poderem colocar naquela forma de trilha que eles decidiram. Então essa é uma oficina que vem dando muito certo também. E, enfim, a Objetoteca, na verdade, né, tem os conteúdos que toda instituição de ensino precisa e necessita. Aqui é só uma amostra, né, de alguns objetos, aqui tem outros, porque tem muitos outros, certo? Tem muitos que a gente não pôde falar aqui. Tem alguns casos práticos, a gente teve um caso no Mackenzie que teve um resultado maravilhoso, no IME também, com as disciplinas no Mackenzie foi pré-cálculo, né? E fenômenos de transporte, química geral aqui no IME, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui foi a trilha que o Mackenzie montou, tá vendo? O Mackenzie, inclusive, publicou esse artigo no último Cobenge e comprovou o seguinte, inclusive tem um webinar, se vocês buscarem, tem um webinar, quem quiser pode pedir o link lá, o pessoal no stand também, um webinar com o pessoal da Pró-Reitoria, do Mackenzie, com a gente também, eles falando sobre esse trabalho que eles fizeram de pré-cálculo. Foi apresentado isso aí, mas a gente tem um link, pode passar para vocês, como é que eles fizeram isso e os resultados que eles tiveram. O resultado, para quem não quiser acreditar, pegue o link para ver. Todos os alunos, 100% dos alunos que chegaram até o final nesse pré-cálculo, foram aprovados em cálculo 1, ok? Só isso, gente, é uma coisa fantástica, porque cálculo 1 geralmente é a matéria que mais assusta. Então, teve esse caso de reprovação 0, mas eu lembro, para quem chegou até o final do pré-cálculo. O caso do IME, em Química Geral, que a média tradicional da disciplina, com o Coronel Dessotti, que é um professor bastante exigente, não é isso, general? É um cara realmente Caxias. Ele adotou essa metodologia e a partir daí, ó, a média da turma subiu. Mas a prova ficou mais difícil. Não, e o Dessotti fala para mim o seguinte, e eu apertei muito mais nas provas, eu apertei muito mais. Lembra que o senhor me fez esse pedido, comandante? O general Barroso me fez esse pedido para a gente mudar a metodologia dessa disciplina. O senhor lembra disso? Obrigado.
Abre, sim. Bom, nós temos tempo para duas perguntas e depois eu vou passar a palavra para o professor Luiz Paulo, que vai conduzir a próxima mesa redonda. Então, o professor Aquiles quer perguntar. A pergunta, você me respondeu um pouco na hora que você falou do Moodle aí. Sim. Mas queria que você entrasse um pouquinho mais em detalhe. Muitas instituições adotaram o Moodle ou outra plataforma para montar suas disciplinas, disponibilizar material, usar outras ferramentas. Como é que você integra essa proposta aí com o Moodle ou qualquer outra ferramenta desse tipo? Obrigado, Aquiles, pela pergunta. Excelente pergunta. É o seguinte, independente da plataforma, os objetos se encaixam em qualquer plataforma, certo? Aqui a gente pensa o seguinte, a metodologia acima da tecnologia. Nós não vamos limitar nada pela tecnologia, certo? A gente falou no Moodle pelo seguinte, muitas instituições trabalham com Moodle, né? Muitas mesmo. Mas nós temos casos de instituições que não trabalham com outros tipos de plataforma e a gente faz a integração, né, por LTI, eles recebem lá os objetos todos e trabalham dentro da plataforma deles, da forma como eles definirem a trilha deles, né? A mesma coisa no Moodle, né? Então é totalmente integrável a qualquer plataforma esses objetos. Ok? É Alessandro da URGS, né? Opa, Alessandro. Trabalho, Gabriel. Obrigado, Alessandro. Aí. Em relação a pré-cálculo, uma questão que é o fato assim, de você ofertar isso em paralelo com o cálculo 1 ou ofertar antes, né? Porque o que acontece? O conhecimento de matemática é um conhecimento construtivo. Perfeito. Então, às vezes é complicado você fazer uma oferta disso em paralelo com o cálculo 1. A outra questão é o seguinte, a gente tem o fato da oferta de professores da matemática. Isso, às vezes, varia um pouco, dependendo da exigência do professor. E a gente está vendo na universidade pública, a matemática oferta, né? Eu faço matemática, e às vezes tem professores que eles são muito exigentes, por mais que você faça o trabalho deles, eles podem chegar, mesmo assim, ter variações, né? As pessoas mais exigentes que vai reprovar, às vezes, uma turma um pouco mais do que outra. Então, por isso que eu queria que você comentasse aí. A primeira questão de ser antes, né? Tá. Se você fizer esse trabalho em paralelo com o cálculo 1, não fica um pouco complicado aplicar, né? Então, obrigado pela pergunta, Alessandro. É o seguinte, isso vai depender do projeto pedagógico da instituição, né? O Mackenzie, como é que ele fez? Ele fez as trilhas dele em paralelo. Ele começou antes um pouco, não durou o período todo, ele varreu todo o conteúdo até um certo ponto, aí teve alguns dias que a disciplina ficou em paralelo, certo? Aí depois parou o pré-cálculo e continuou só o cálculo 1. E teve esse resultado bacana que eu te falei. Muitos alunos podem ter dificuldade, duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas isso tem que ser avaliado instituição a instituição. Eu te diria o seguinte, vale a pena você assistir o webinar, que ali está em detalhe como é que eles fizeram, como é que eles implementaram, tá? E sobre o professor da instituição pública, na verdade o que a gente está tentando aqui com o aluno é resgatar as dificuldades dos alunos, né? E você tem um raio-x desse aluno, que tem uma dificuldade danada, né? É até engraçado a gente falar isso aqui dentro do Instituto Militar de Engenharia, porque esse é o único problema que a gente não tem, né? O aluno aqui já chega craque em matemática, a gente não tem esse problema aqui. Mas eu sei que aí fora tem, inclusive em muitas estaduais e federais estão tendo esse problema. Então imagina, você já tem um raio-x da situação desse aluno, da base de matemática dele, logo no início do curso, gente. Isso tem que ter valor. Você tem um raio-x apontando, particularmente de cada aluno, quais são as deficiências dele. Ainda está te oferecendo como tratar isso. Então, quer dizer, eu acho que isso é de uma valia muito grande, que pode evitar a reprovação e evitar a evasão do aluno, né? É um trabalho que a gente acredita bastante, teve esse resultado muito bacana no Mackenzie, e nós estamos aí com outras iniciativas que a gente espera que tenha também resultados vigorosos. Algo mais? Aqui, está vendo aqui.
Hein? Tá bom. Sí, gracias, buenas tardes. Dos preguntas. Ok. La primera, como lo acaban de decir, la enseñanza es un proceso constructivo. Sim. ¿Cuán cerrada es la oferta que usted hace? ¿Cuál es la posibilidad de modificar, incrementar, de seguir construyendo? ¿Y cuáles son las condiciones de uso de este material? Ok. Então, como eu disse, a sala é totalmente customizável. A instituição pode colocar, o professor pode colocar um case dele, pode botar um exercício dele. A instituição vai utilizar isso da melhor maneira possível, da forma que ela quiser. Totalmente customizável, não tem nada concretado aqui. Então ele pode aproveitar algumas coisas, tirar outras, encaixar outras. Aí é com a instituição e com o professor. E as condições de uso é o seguinte: esses objetos, eles ficam na nuvem, né? Na empresa, no Grupo GEM, e vocês, as instituições que as utilizam, têm uma integração via LTI. É como se isso estivesse no site da própria instituição. Vocês executam todos esses objetos no momento que vocês quiserem, lá na trilha pedagógica de vocês, sem nenhum problema. Obviamente tem toda uma equipe, né, para fazer essa transição, para apoiar, falando ETI com TI, ok? ¿Hay flexibilidad en los idiomas, en este caso el español? Olha, sobre o espanhol ainda não temos essa tradução, mas se tiver, a gente faz isso aí da noite para o dia. Noite para o dia quer dizer uma semana. Uma noite, 2 semanas. Obrigado. Bom, eu quero agradecer então ao Gabriel e passar agora a palavra para o Luiz Paulo, que vai coordenar a mesa redonda número 5.